prefeito Ulisses Maia sempre foi um crítico do trabalho da AMUSEP. Em 2018, por exemplo, no segundo ano de mandato, Ulisses Maia chegou a dizer que as reuniões das entidades elas eram improdutivas e estão para mais uma confraternização de prefeitos do que para reuniões de trabalho. Isso foi o que o próprio Ulisses disse na época em 2018. E essa matéria ela foi publicada no site do Maringá Post, assinada pelo então editor da época, Walter Teles. Aí a gente lembra que durante a pandemia, a Prefeitura de Maringá chegou a tentar proibir a entrada de ambulâncias vinda da região da AMUSEP aqui, porque não cumpriam decretos municipais editados pela Prefeitura de Maringá, o que, consequentemente, o comportamento causou uma polêmica entre os municípios da região e azedou ainda mais a situação já precária da relação entre Maringá com os municípios que fazem parte da AMUSEP. Mas agora o prefeito ele mudou um pouco esse discurso com a AMUSEP, acredite se quiser, porque agora ele se aproximou então da entidade, inclusive está até participando das reuniões. Eu deixo meu questionamento aqui. Por que essa mudança de comportamento quanto aos municípios da região, já que em 2018 Ulisses sequer participava das reuniões da AMUSEP e depois na pandemia também causou esse mal-estar dos municípios, das ambulâncias que vinham até Maringá, querendo de uma forma impedir a entrada deles aqui no município. Ok, Rafael, eu quero começar com você entendendo o seguinte. Ano que vem, Ulisses ele termina o mandato, esse segundo mandato, como prefeito aqui de Maringá. Essa reaproximação, dá para se dizer assim, com a AMUSEP, que são cerca de 30 municípios aqui em volta de Maringá que fazem parte dessa AMUSEP, tem interesse político pensando em futuras eleições para deputado ou até mesmo para tentar algum cargo no governo Ratinho Júnior? Pois é, Thiago, você acaba de descrever o que os meus pensamentos estavam matutando enquanto você falava essa informação. Porque, infelizmente, esse tipo, né, de situação envolvendo os prefeitos, enfim, de querer não participar e ficar falando mal da própria AMUSEP, eu acho que é um pouco complicado, porque isso só cria inimizades, aquela questão assim de não aproximação com outros prefeitos, que talvez faz-se necessário, obviamente, não só a troca de experiência ou a confraternização, como ele acaba falando, mas realmente esse apoio mútuo entre as cidades da região, né? Porque nós temos aqui não só a questão das ambulâncias, né, dos veículos, enfim, mas aqui um dia, né, o próprio Hospital da Criança, quando ficar pronto, se Deus quiser, né, que vai ficar pronto logo, também, né, Maringá vai ser referência, e não só isso, ela já é referência, então não pode, né, uma cidade como Maringá se comportar, né, através do chefe dessa maneira. E obviamente que essa reaproximação aí, ela acaba tendo um sinalzinho ali de alerta, porque pode ser que os interesses sejam apenas políticos, né, interesses próprios, né, de uma possível aí eleição para, quem sabe, deputado federal, né? Então, esse é a grande questão, né? Então, eu acho que essa aproximação ela tem que vir com outras intenções, outros objetivos, que é somar, né, as cidades em volta para Maringá e assim vice-versa. Ô Celestino, com você eu quero partir para um outro ponto de análise, para a gente embarcar um pouco mais nessa pauta e esmiuçar um pouco mais isso. Dá para tentar entender ou até mesmo explicar por que Ulisses ele tinha esse pré-conceito com a AMUSEP e agora tá mais amigo dos prefeitos aqui da região, tá aparecendo mais nas reuniões. Soberba. Isso chama soberba. 2018, ele não gostaria de participar, não participou, mas 2020 ele precisou chamar, né, os prefeitos para fazer um acordo durante a pandemia, né, de trato a respeito do protocolo que ele achava o ideal, né, os lockdown, né, o povo preso em casa, tudo aquele processo que ele, numa ligação com o João Dória,
adquiriu, né? Ele achou que o protocolo do Dória daria certo, né? Fechar todo o comércio, em vez de ampliar depois, vários decretos, né? O Maringá, eu acho que foi o primeiro lockdown, foi em Maringá, né? O primeiro decreto fecha tudo, né? Eu acho que durante a pandemia, o Ulisses mostrou a sua verdadeira face. E agora, né, saindo da administração, tentando galgar alguma experiência maior na política, ele tenta se aproximar desses prefeitos. E aí a gente lembra que em 2020, com toda a máquina pública que ele tinha na mão, todos os cargos, ele não conseguiu eleger o irmão dele a deputado estadual. Então, uma prova disso foi essa inoperância, essa vamos dizer assim, arrogância perante os prefeitos da região da MUSEP. E agora essa aproximação é puramente política, né? Porque fica sem mandato, ele precisa de grupo político, provavelmente vai mudar de partido, vai dar uma oxigenada, né? Porque não tem espaço para ele no PSD. A gente viu muito bem, claramente isso na fala do Traiano aqui, né, ele elogiando Maringá, sem falar do Ulisses em nenhum momento, sem elogiar o Ulisses em nenhum momento. E também me causa estranheza o Beto Preto, né, que durante a pandemia teve também problema com o Ulisses, porque o Ulisses queria deliberar a respeito da pandemia acima do Estado. E o Beto Preto também, durante a entrevista, em nenhum momento elogiou o prefeito Ulisses Maia. Então ele não está confortável dentro do PSD, ele precisa sair do PSD e precisa formar grupo. Então ele está se aproximando dos prefeitos aqui da região. Tomara que ele se aproxime do prefeito Volpato, né, da administração Volpato, e comece a pegar alguma coisa da administração Volpato, projeto, né, como que se faz para buscar recursos, como que faz a Rumo fazer a limpeza, né, do túnel, essas partes aí que Sarandi parece que está na frente de Maringá, por incrível que pareça. Então, eu acho que é a mudança política, é o momento que o Ulisses precisa se aproximar de novos ares, novos políticos que dê carinho a ele.